Vamos então estudar o 17º capítulo, aborto. Como sempre, o Emmanuel começa com o texto de Kardec, e aqui ele vem com a pergunta 358 do Livro dos Espíritos. Pergunta: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas que a serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Nós vamos ver no Livro dos Espíritos que a vinculação do espírito junto ao corpo da mãe se dá na hora da fecundação. E nós vamos ver também no Livro dos Espíritos que o único senão que o aborto é consentido, é permitido dentro das leis de Deus, dentro daquilo que o plano espiritual nos traz, é quando há risco para a vida da mãe. Porque os próprios espíritos colocam, é preferível salvar a mãe, que vai poder gerar de novo este embrião, vai poder gerar outros filhos, né? Outros irmãos podem vir através dela para o reencarne, do que correr o risco de perder os dois, né? Morrer a mãe e morrer a criança. Então são os únicos, é o único senão, né, que é permitido o aborto, que é para salvar a vida da mãe. Falamos naturalmente, aqui nós vamos começar as palavras de Emmanuel. Falamos naturalmente acerca de relações internacionais, sociais, públicas, comerciais, clareando as obrigações que elas envolvem. No entanto, muito frequentemente marginalizamos as relações sexuais, aquelas em que se fundamentam quase todas as estruturas da ação comunitária, porque infelizmente sexo é um tabu. E é o sexo que fundamenta as relações familiares, porque é através do sexo que nasce uma nova criança, que nasce uma família, nasce um pai, nasce uma mãe na hora que nasce uma criança. Então a questão da sexualidade, ela precisa ser muito comentada, estudada, por isso que o Emmanuel traz esse livro, porque ela precisa ser realizada, toda a atividade sexual, todo o trabalho com a energia sexual precisa ser realizado com muita, mas muita responsabilidade. Esquece-se habitualmente de que o homem e a mulher, via de regra, experimentam instintivo horror à solidão. Via de regra, ou seja, há exceções, mas o normal é o homem e a mulher experimentarem instintivo horror à solidão, e que, à vista disso, a comunhão sexual reclama segurança e duração para que se mostre assente nas garantias necessárias. O assente é apoiado, é fundamentado, para que se mostre apoiada, fundamentada nas garantias necessárias, para que se possa manter o convívio, para que se possa manter a união, para que se possa criar uma criança, seja ela filho biológico ou não. Perdão. Precisa ter os alicerces do sentimento, do amor, de uma união duradoura. Não vai durar a vida, não dura a vida toda, mas se durar 18 anos, 20 anos, maravilha. A hora que aquele casal se separa, os filhos estão criados, tem estrutura, tem alicerce. Durou 15 anos, os filhos adolescentes vão sentir muito, mas é melhor que os pais se separem do que se matem dentro de casa. Os filhos já têm uma estrutura e vão continuar se relacionando com os pais separados, porque pai e mãe, não existe ex-pai e ex-mãe, né? O pai e mãe é para a vida toda e para a vida espiritual também, que nós vamos ver nas obras de André Luiz,
pais e mães, mas muito mais mães, no plano espiritual, preocupadas com os filhos que ficaram na Terra, tentando ajudá-los, tentando através dos grupos e dos espíritos amigos trazer algum auxílio ou algum conselho, algum conforto aos filhos que ficaram. Impraticável, sem dúvida, impor a continuidade da ligação entre duas criaturas a preço de violência. Ou seja, duas pessoas não podem ficar juntas para se matarem ou, né, como acontece por relações que mal sabem quem é, o nome, né, e aquela normalmente é uma menina, vai engravidar, né, pode acontecer, mas aí é muito mais irresponsabilidade uma mulher mais velha acontecer de ficar grávida num relacionamento. A gente nem vai comentar aqui, porque nós temos todos os nossos vídeos aqui da vida e sexo do Emmanuel e outros vídeos, pensamento e vida, e outros vídeos falando dos vínculos dos relacionamentos, né? Da troca de energia, que é a energia sexual, e os vínculos que elas causam. Não vamos nem mais tocar nesse assunto. Mas, né, da responsabilidade acerca do que fez, das atitudes, que pelo menos dê a criança para adoção. Tenha e dê para adoção. Seja, permita que esta criança nasça, que esse espírito possa vir. Então, é o que ele está colocando aqui. Não se pode criar uma ligação entre duas criaturas a preço de violência. Para elas se matarem ali, né, não tem sentido. No entanto, em face das contingências e contratempos pelos quais o carro da união esponsalícia deve passar pelas estradas do mundo, as leis da vida, muito sabiamente, estabelecem nos filhos os elos da comunhão entre os cônjuges, atribuindo-lhes a função de fixadores da organização familiar, com a colaboração deles, né, com a colaboração dos filhos, os deveres do companheiro e da companheira no campo da assistência recíproca se revelam mais claramente perceptíveis, e o lar se alteia, quer dizer, se eleva mais alto, muito mais alto, por escola de aperfeiçoamento e de evolução, em marcha para a aquisição de mais amplos valores do espírito no mundo maior. O que ele está colocando aqui? Né? A união que é feita entre dois seres, quando decidem criar um filho, seja ele biológico ou não, esta união, ela tem que ser duradoura, pelo menos até que essa criança tenha conhecimento, tenha bagagem, tenha possibilidades de tocar a sua vida. Aquela ideia, o filho une o casal, não. Isso não existe. Não é o filho que vai unir o casal, mas o filho precisa da responsabilidade, da maturidade dos pais para que ele possa ser auxiliado, para que ele possa ser, digamos assim, educado, para poder ter condições de ser um vencedor na sua reencarnação, para poder realizar aquilo que ele se propôs a realizar. Nós vamos ver mais para frente o Emmanuel colocando que é preferível ter um espírito, talvez às vezes não tão simpático, nem tão amigo, um espírito mais, digamos assim, com o qual a gente tenha uma divergência, ou com que a gente tenha dificuldades e situações a resolver, muito melhor, é preferível este filho, este espírito, encarnado como nosso filho, do que desencarnado com o seu processo de raiva, de ódio, de mágoa, de vingança. E principalmente quando há o aborto, e o aborto é responsabilidade dos dois, ninguém faz um filho sozinho, uma mulher não engravida sozinha, então a responsabilidade é do homem e da mulher, e é aquele espírito desencarnado que estava se preparando para vir, ele já às vezes não tem lá muito conhecimento, ele precisa de ajuda, ele está ali num processo que ele está precisando receber muito dos pais, né? Ele está ali entrando naquela situação para poder perdoar pai e mãe, ou para receber perdão de pai e mãe,
E a hora que ele é abortado, dependendo do grau, dependendo da situação em que ele está, o ódio, a raiva, a mágoa dele pode se transformar de uma maneira. Nós vemos isso, nós comentamos no capítulo passado, numa das obras do André Luiz, que o espírito leva a mãe a óbito. Ela aborta e logo depois ele avança sobre o coração dela e ela desencarna. E nós vamos ver muitas obsessões, processos muito difíceis, né, de espíritos que ficaram como obsessores muito fortes, obsessores com muito ódio, com muita raiva, porque foram abortados. É uma situação complicada. E nós vamos ver na casa espírita, eu acredito que nos consultórios psicológicos, psiquiátricos, psicanalíticos, nós vamos ver muitas mulheres extremamente arrependidas de terem feito um aborto na adolescência, na juventude, né, por um descuido, às vezes até fizeram um aborto, depois se casaram, continuaram, mas naquela época não tinha condições, eram jovens, um N problemas ou N situações. Nós precisamos entender que Jesus coloca que Ele quer acabar com o pecado e não com o pecador, com o erro e não com aquele que comete o erro, e que todos nós temos sempre uma segunda chance, principalmente as mulheres. Nós vamos ver uma estatística dentro da medicina que coloca como as mulheres que fizeram aborto quando chegam na menopausa têm muito mais problemas físicos, né, problemas de útero, problemas de tumores e uma série de outros problemas, além de muitas delas terem um processo depressivo causado pelo arrependimento de ter realizado um aborto. E a gente tem que entrar com essa colocação, a gente precisa entender a misericórdia, o amor de Deus que nos dá sempre uma segunda chance. Que aquela mulher tem que olhar para dentro e saber que hoje, aqui e agora, com o conhecimento que tem, não faria isso de novo. Muito provavelmente aquele filho ou aquela filha reencarnou junto dela, ou muito próximo, com uma amiga, com um vizinho, com um primo, com um irmão. Então vou ver como uma pessoa da casa muito querida, um sobrinho, um primo. Então, ou até como filho mesmo, ou filha de novo. A questão é, nós temos como ressarcir, orar por esse espírito, pedindo perdão, pedindo que ele tenha um olhar misericordioso, né, para com o erro de juventude ou com o erro de uma irresponsabilidade que hoje não aconteceria de novo, né? Pedindo perdão às vezes a esse irmão que está ali como obsessor, orando por ele, pedindo a Deus que o ilumine e o abençoe para que ele possa continuar a sua jornada, né, perdoando, e que lá na frente você vai poder ressarcir no plano espiritual, tendo-o de novo como filho ou filha numa próxima reencarnação. Então, condições, possibilidades de acerto sempre tem, porque Deus é misericordioso. O que não adianta é carregar nas costas culpa. Culpa não resolve nada. Arrependimento e vontade de ressarcir, ajudando orfanatos, ajudando mulheres que criam filhos com muita dificuldade, trabalhando de outras formas, é o melhor resultado após o arrependimento, porque culpa não leva a nada. Culpa faz parte do ego e faz com que entre num círculo vicioso que vai levar à depressão, sim, e que também vai piorar muito mais a situação. De todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. É pela conjunção sexual entre o homem e a mulher que a humanidade se perpetua no planeta. É divino, né? Nós já falamos muito sobre isso em capítulos anteriores e no livro Pensamento e Vida. Em virtude disso,
entre pais e filhos residem os mecanismos da sobrevivência humana, quanto à forma física na face do orbe. Fácil entender que é assim justamente que nós, os espíritos eternos, porque nós somos espíritos, todos nós somos eternos, atendendo aos impositivos do progresso, nos revezamos na arena do mundo, ora envergando a posição de pais, ora desempenhando o papel de filhos, aprendendo gradativamente na carteira do corpo carnal. Por que na carteira do corpo carnal? Porque é o banco escolar, é a carteira da escola. O corpo é a nossa carteira, é o banco de escola que nós utilizamos para aprender, para crescer, para termos novas lições, novos aprendizados. Então é o que ele está colocando. Ora envergando a posição de pais, ora desempenhando o papel de filhos, aprendendo gradativamente na carteira do corpo carnal as lições profundas do amor que nos soerguerá um dia, em definitivo, da terra para os céus. É o amor que, a hora que nós desenvolvermos em nós o amor verdadeiro, incondicional, é o amor que vai fazer com que a gente se eleve, ascenda a posições mais elevadas. E quando ele diz aqui da terra aos céus, ele está querendo colocar saindo da erraticidade. Porque quando nós falamos Pai Nosso que estás no céu, ele está aqui dentro de nós. Porque o céu e o inferno, purgatório, né, como colocam os católicos, está tudo dentro de nós. Mas quando ele coloca de nos elevarmos aos céus, é o céu interior, sim, é o céu dentro de nós, porque nós sairemos da erraticidade. Não precisaremos mais voltar aqui na Terra, poderemos continuar nosso aprendizado, nossa ascensão, nossa elevação através de outros estudos, de outros lugares melhores ou de outros orbes melhores. Com semelhantes notas, objetivamos tão só destacar a expressão calamitosa do aborto. Então, com essas notas, com essa colocação que ele está pondo aqui nesse livro, que é dos anos 70, ele está querendo destacar a posição calamitosa do aborto, que não deveria acontecer mais hoje, porque tem N possibilidades de prevenção, né, de todos os tipos. Mas infelizmente as pessoas, o que é pior ainda, algumas mulheres acham o aborto como uma condição normal e natural e que elas têm esse direito de matar um irmão que está vindo ali como filho. Nós não temos o direito de matar, de matar, destruir ovos de tartaruga ou ovos de animais que estão em processo de extinção. Se a gente matar esse ovo, nós vamos ser presos. Mas muitas mulheres acham que têm o direito de matar o irmão que está ali no ventre por irresponsabilidade. Às vezes até por situações que, quando nós vamos fazer uma análise, não existe nenhuma ação que não cria uma reação. Então aquilo que nós recebemos em nós é uma reação de situações passadas. Mesmo no estupro, não se pode pedir para aquela mulher que ela crie aquela criança, mas que ela tenha e dê essa criança em adoção. Tem uma psiquiatra muito famosa, que ela tem uma palestra no YouTube acerca de aborto, que é muito interessante, que ela fala, ela é americana, e ela fala de uma mulher que, ao sair de um mercado tarde da noite lá nos Estados Unidos, ela é estuprada no estacionamento e ela engravida, e ela conversa com a família, é casada, conversa com a família que ela vai ter a criança e que ela vai entregar essa criança para adoção. Ela não vai querer essa criança em casa, mas ela não vai, né, matar aquela criança que está ali com ela. E ela tem essa criança, e essa criança vai para adoção. E a médica coloca ali na palestra que essa criança
ela. E ela agradece muito aquela mãe biológica que permitiu que ela nascesse. Agradece muito a mãe que a criou, mas agradece a mãe biológica que permitiu que ela nascesse. Então vamos lá. Com semelhantes notas, objetivamos tão só destacar a expressão calamitosa do aborto criminoso, praticado exclusivamente pela fuga ao dever. Cometeu um erro, uma irresponsabilidade, aconteceu alguma coisa fora dos padrões, um aborto é fuga ao dever de permitir que aquele irmão venha para a Terra. Nós temos que analisar e pensar na colocação. Não tenho condições psicológicas, financeiras, estruturais, eu entrego para que seja adotado, para que outros tenham condições de criá-lo, mas que principalmente aquela criança tenha a possibilidade de receber aquela encarnação, que às vezes está desejando desesperadamente e se liga e vem por um estupro ou por uma violência de qualquer tipo. Habitualmente, nunca, sempre, somos nós mesmos que planificamos a formação da família. Habitualmente, ou seja, na maioria dos casos, somos nós que planificamos a formação da família no plano espiritual. É o que ele está colocando aqui. Somos nós mesmos que planificamos a formação da família antes do renascimento terrestre, com o amparo e a supervisão de instrutores beneméritos, à maneira da casa que levantamos no mundo, com o apoio de arquitetos e técnicos distintos. Para construir uma casa, a gente contrata um arquiteto, contrata um engenheiro, um mestre de obras com um monte de peões. Primeiro é feita a planta, é feita toda a estrutura, é montado tudo no papel e depois é que vai executar. É a mesma coisa que acontece no plano espiritual. As, digamos assim, intempéries ou desacertos ou acontecimentos fora daquilo que estava no roteiro, porque não é destino, é roteiro. Então aquilo que acontece fora do roteiro é pelo nosso livre-arbítrio. Aquela pessoa que vai ter um companheiro, às vezes, já com uma certa idade, ou um pouco mais velha, por várias determinações, e que no desespero se casa com o primeiro que aparece, porque quer sair de casa, porque acha que vai viver um romance, aí enfia os pés pelas mãos, acaba tendo filhos que talvez estejam programados, que eram para vir contra o pai, ou não estavam programados, porque estão vinculados à situação desse pai, ou à situação dessa mãe, que está realizando ali algo que não estava no roteiro, mas pelo livre-arbítrio tem que assumir a responsabilidade. Aí depois, quando está mais velho, está mais assentado, tem a cabeça no lugar, tem uma série de situações, encontra aquela pessoa com quem tinha se colocado para realizar e montar uma família. E aí? Vai aumentar o seu karma, destruindo uma família para montar outra? Vai ter paciência e aguardar? Vai assumir o erro que fez e saiu do roteiro? São situações que nós criamos com o nosso livre-arbítrio. Por isso esse caos, essa confusão que existe no planeta Terra. Porque nós temos livre-arbítrio. Nós fazemos um roteiro e não cumprimos nada daquilo que nós nos propusemos a fazer. Leiam, releiam o livro Os Mensageiros. Tem aqui no canal, é só ir lá na playlist e pegar Os Mensageiros. Comumente chamamos a nós, antigos companheiros de aventuras infelizes. Comumente chamamos a nós, ou seja, atraímos para nós os companheiros de aventuras infelizes. Situações que nós causamos aos outros e que precisamos resolver. Comparsas, companheiros de quadrilha, de malfeitos, de situações adversas, amantes,
homens ou mulheres que se mexeu com o sentimento, que se criou situações de suicídio, de prostituição ou de qualquer outra coisa, são aquilo que se causa ao outro, ou que por as nossas atitudes a outrem realiza escolhas que o levam à derrocada, são responsabilidades nossas. E que depois nós vamos ter as próximas encarnações que ressarcir, normalmente assumindo esses espíritos que nós machucamos ou que nós causamos mal, como filhos, é o que ele está colocando aqui. Comumente chamamos a nós, antigos companheiros de aventuras infelizes, programando-lhes a volta em nosso convívio, a prometer-lhes socorro e oportunidade, em que se lhes reedifique a esperança de elevação e resgate, burilamento e melhoria. Porque a hora que nós reconhecemos o nosso erro, pedimos perdão no plano espiritual, o que nós fazemos? Olha, vou para a terra, vou acolher você como filha, vou acolher você como filho, nós vamos nos acertar, o que eu te prejudiquei na vida passada, eu vou procurar ressarcir nessa nova vida. São acertos que nós fazemos em vidas passadas, com espíritos que às vezes são espíritos que estão em situações muito difíceis, por nossa causa. Nós temos a responsabilidade de socorrê-los e de ajudá-los. E é isso que o Emmanuel está colocando aqui. Criamos projetos, aventamos sugestões, articulamos providências e externamos votos respeitáveis, englobando-nos com eles em salutares compromissos, que, se observados, redundarão em bênçãos substanciais para todo o grupo de corações a que se nos vincula a existência. Então se faz a programação, né? Se vou ajudar, vou fazer, né? eu errei, vou recolher você. Só que quando vem para a Terra, reencarna com o esquecimento, com a ilusão do mundo, a hora que se aproxima um espírito às vezes muito necessitado, num estado de penúria, ou num estado numa situação extremamente difícil, ou que vai renascer com deficiências ou com problemas extremamente difíceis, a gente foge, como fugiu antes, porque achou que estava preparado para recolher aquele espírito. E não está. E aí recorre ao aborto, ou exige que a companheira faça o aborto, ou larga a companheira e vai embora. A responsabilidade é dos dois, sempre. É do homem e da mulher. Então aí que a coisa se complica, porque aquele irmão que já tinha uma série de problemas, que estava contando com aquela ajuda que nós prometemos, estava contando com aquela possibilidade de melhora que nós prometemos. No momento que a gente termina com isso, realizando um aborto, pode ter ali um obsessor que talvez leve muito tempo para conseguir se apaziguar e conseguir trazê-lo de volta para um ressarcimento. É complicado, são situações bem complicadas, que nós temos que analisar, porque acontece muito isso. Uma pessoa que você engana, causa uma série de problemas para ela, você vai, por mais arrependido que você esteja, que queira ajudá-la depois, ela não vai permitir que você chegue perto, e com razão, com muita razão. Você pode ter que levar muito tempo para poder se acertar com esse inimigo. Por isso que Jesus coloca, se acerta, né, com o teu inimigo enquanto ele caminha contigo. Tu tem a possibilidade, porque depois pode ficar difícil. Então é o que ele coloca aqui. Se, porém, quando instalados na terra, né, com o esquecimento, com as ilusões do mundo, anestesiamos a consciência, perdão, na nossa consciência está tudo escrito ali, está tudo gravado, nós temos um roteiro, fiz muito mal, eu sou responsável pela situação de indigência que está este irmão no plano espiritual, eu me comprometi a recebê-lo, mas é o que ele está colocando aqui. Se porém, quando instalados na terra, anestesiamos a consciência, expulsando-os de nossa companhia, não aceito, não vou deixar você vir, não vou aceitar, expulsando-os de nossa companhia, a pretexto de resguardar o próprio conforto,
não lhes podemos prever as reações negativas, é o que eu estava falando. A gente não pode prever o tamanho da reação do ódio que vai vir ali. E então, muitos dos associados de nossos erros de outras épocas, ontem convertidos, nós conseguimos que eles aceitassem, conseguimos que eles, convertidos ali, querendo melhorar, nós conseguimos que eles viessem conosco para que a gente pudesse ressarcir o erro de ontem. Por isso que ele coloca, ontem convertidos no plano espiritual, em amigos potenciais, quer dizer, eles foram convertidos no plano espiritual em amigos potenciais, ou seja, amigos futuros, que virão como filhos, que através do amor, através do dia a dia, através do companheirismo, nós vamos fazer com que lá na frente eles se transformem em amigos. E às vezes não. As páginas policiais estão aí, de filhos que matam pais e pais que matam filhos. Às vezes reencarnados aqui esse anestesiamento da consciência, ou seja, pelo esquecimento, pela covardia, pela ilusão do mundo, acaba criando situações terríveis, de crimes horrendos. Então, o que ele está colocando aqui, ontem convertidos no plano espiritual em amigos potenciais, em amigos futuros, à custa das nossas promessas de compreensão e de auxílio, fazem-se hoje. E isso ocorre bastas vezes, isso ocorre muitas vezes. É o que o Emmanuel está colocando, isso ocorre muito, mas muitas vezes. É o número de infelizmente, de situações difíceis, de abortos, é uma coisa absurda no mundo todo. Então, à custa de em amigos potenciais, que viriam a ser amigos lá na frente. Como é que eles viriam a ser amigos? À custa de nossas promessas de compreensão de auxílio, fazem-se hoje. Isso ocorre muitas vezes em todas as comunidades da Terra. Inimigos recalcados que se nos entranham a vida íntima, com tal expressão de desencanto e azedume, de ódio, de mágoa, que a rigor nos infundem mais sofrimento e aflição que se estivessem conosco em plena existência física, nas condições de filhos problema, impondo-nos trabalho e inquietação. É preferível recebê-los como filhos problema, como filhos que vão dar muito desgosto, como filhos que vão dar muito trabalho, do que tê-los como inimigos, do que tê-los como obsessores, com ódio muito grande por causa do aborto. É uma situação complicada. Admitimos, seja suficiente breve meditação em torno do aborto delitoso. É o que ele está colocando. Admitimos, seja suficiente breve meditação em torno do aborto delitoso. Fazer uma análise, meditar, que eu estava colocando todas as situações, dar para adoção, para reconhecermos ele, é o que ele está, admitimos que seja suficiente breve meditação em torno do aborto delitoso, para reconhecermos nele, quer dizer, fazer a meditação para reconhecermos nele, no aborto, um dos grandes fornecedores das moléstias de etiologia obscura. O que é etiologia? É o estudo de fenômenos, é o estudo das doenças. Então, o que ele está colocando aqui? Muitas das doenças que acometem as pessoas são causadas pelo ódio, pelo azedume, pela mágoa desses irmãos, desses obsessores que estão ali querendo fazer com que... Você me prometeu, você não fez o que me prometeu, então está ali querendo fazer com que aquele espírito sofra. E faz isso através de doenças. Então, vamos lá, vamos voltar. Admitimos, seja suficiente breve meditação em torno do aborto delituoso. Precisa haver uma meditação em torno do aborto delituoso,
para reconhecermos nele um dos grandes fornecedores das moléstias de etiologia, né, daquilo que a medicina estuda, de etiologia obscura e das obsessões catalogáveis na patologia, quer dizer, nas doenças da mente, na patologia da mente, nas doenças da mente. Muitos dos problemas psiquiátricos são causados por esses desafetos, por essas situações de irresponsabilidade, ocupando vastos departamentos de hospitais e prisões. Hospitais psiquiátricos, doenças horríveis ou prisões por causa de crimes cometidos, às vezes insuflados por esses obsessores, que fazem com que, né, leve aquele espírito a cometer as piores situações. Ou também, né, você ter, que acontece também muitas vezes, você tem 1, 2 filhos, 3, aí depois no quarto, né, ou no quinto, aborta. E foi prometido a 5, foi prometido a 4, você fica com 2 e depois não quer mais. Aqueles que estão ali do outro lado vão fazer com que, se esses filhos que vieram aqui eram comparsas, vão fazer com que eles te odeiem a ponto deles tentarem ou te matarem, como a gente vê nesses crimes hediondos. Ou criam situações tão grandes que aquele ódio, aquela raiva que já existia, que houve anteriormente em você com relação a eles no passado, seja pai ou mãe, e leve esse pai e essa mãe a matar esse filho. São situações que é como ele coloca, que nós vamos ver nas patologias mentais, nas doenças mentais, nós vamos ver em doenças estranhas, doenças difíceis, doenças que não se entende o porquê, que é o que ele fala de etiologia, que a medicina vai estudar e vai buscar entender porque que acontecem essas determinadas doenças, ou nos hospitais, né, no caso dos manicômios e das prisões, nos casos dos crimes que acontecem. No nosso próximo estudo, nós vamos ver o capítulo 18, Pais e Filhos. Até lá!